Ora, terça-feira, não é terça, quinta-feira, dia 2 de janeiro, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado. Inauguramos, não é? A nossa edição de inverno. Temos aí um mesinho, é um bocadinho mais até, um dia a mais, vá. De mercado de inverno, todos os dias com vocês, já sabem como é que isto funciona, não preciso de explicar como é que será, todos os dias ao final da tarde. Dar só aqui uma nota, aliás, duas notas. A primeira tem a ver com o fecho, portanto, em princípio, segundo as informações que temos da Liga, o mercado fecha no dia 3 de fevereiro, portanto, segunda-feira, de segunda para terça, ou seja, meia-noite do dia 3. Portanto, teremos podcast até o dia 4. Vamos ver se não haverá aí alguma mudança. Teoricamente não deverá haver, mas se houver, nós cá estaremos para falar sobre ela. E portanto, estamos com vocês até o dia 4. Dia 4, o recap da noite do dia 3. Teremos também, em princípio, teremos depois também os especiais na altura do último dia do mercado, nessa segunda-feira. Depois, ou eu ou o Humberto avançamos aí com a situação. Não vamos ter nenhuma mudança no mercado de inverno, a gente faz sempre igual ao mercado de verão. Depois no verão temos aí algumas coisas já a serem planeadas, portanto não haverá aqui grande diferença. Todos os dias, mais ou menos ao final da tarde, está nas redes, está no YouTube, está no site, está no Spotify, está na Apple Podcast e todas as outras é lá, já cometi aqui um erro. E portanto, todas as outras coisinhas que possam existir de plataformas de podcast. Ora bem, meus senhores, vamos lá então. Há aqui uma coisa que eu queria falar com vocês antes de começarmos, porque eu estava na dúvida, fui confirmar. Aliás, nós estávamos aqui na dúvida também na redação, porque na altura, se bem se recordam, durante o verão, falou-se disto e havia a previsão de que a UEFA fosse permitir às equipas inscreverem jogadores antes dos jogos de janeiro das competições europeias. Este ano, ao contrário dos anos anteriores, há jogos da Liga dos Campeões, sempre temos musiquinha. Há jogos da Liga dos Campeões em janeiro, de fase de Liga, tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa. E havia a ideia de que a UEFA ia permitir às equipas que contratassem jogadores no mercado de janeiro poderem inscrevê-los antes de cada jogo. Ora, não é esse o caso. A UEFA não vai permitir isso, o que quer dizer que, e isto vai influenciar muito o mercado, eu vou-vos dar um exemplo. Se o Sporting vender o Gyökeres hoje e contratar um jogador amanhã, esse jogador não pode jogar as últimas duas partidas da fase de Liga da Liga dos Campeões, só poderia ser inscrito em fevereiro, eventualmente para as fases eliminar. Ora bem, isto vai condicionar imenso o mercado. Vai condicionar principalmente o mercado das equipas vendedoras. Portanto, as equipas portuguesas, que são normalmente vendedoras para o mercado internacional, vão estar mais comedidas. Porquê? Porque se perderem um jogador e contratarem, vamos imaginar novamente este exemplo do Gyökeres. Se o Gyökeres sai, o Sporting só poderá inscrever um substituto depois, em fevereiro. Ou seja, pode hipotecar aqui a possibilidade de chegar, ou de continuar a possibilidade de apuramento direto na Liga dos Campeões. Portanto, eu acho que vamos ver, é a primeira vez que isto vai acontecer, portanto vamos ainda apalpar um bocadinho o terreno, mas é uma situação que eu acho que é extremamente interessante, não é? Porque seria dramático para uma equipa, seja o Sporting, seja o Porto, vamos imaginar que o Porto perde o Samu, seria dramático, não é? Ir para as últimas, o Porto está mais tranquilo, mas mais ou menos, mas seria dramático ir para as últimas duas jornadas de Liga Europa, no caso do Porto, ou no Benfica, sem um jogador titular e sem um substituto. Portanto, estou curioso para ver, e quem diz as equipas portuguesas, diz outras equipas que estejam também aí na corrida para a Liga dos Campeões, para o apuramento. Portanto, estou curioso para ver o que é que isto vai implicar no que diz respeito ao mercado. Vamos ver. O Sporting, o Benfica e o Porto jogam, cada um deles, duas partidas nas provas europeias. O Sporting joga com o Leipzig a 22 e com o Bolonha a 29, o que quer dizer que depois de 29 eu acho que o mercado vai mexer muito, não só em Portugal, não sei se 29 é terça ou quarta, mas nesta reta final
o mercado vai mexer muito, um bocadinho aí pela essa Europa fora, porque não só as equipas que venderem não podem inscrever o substituto, as que comprarem também não podem inscrever o jogador. Portanto, vamos ver. Estou muito curioso para ver o que é que isto vai implicar. Ora bem, meus senhores, vamos lá então começar a falar dos jogadores. E vamos já embalar com a nossa novela. Foi novela no verão. Aliás, já vão 2, 3... Este é o terceiro mercado seguido a falar desta novela. E, naturalmente, é a novela Gyökeres. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz dos... Ora bem, não é que haja aqui nada de super concreto, mas é sempre importante picar o ponto, como se diz assim. Eu acho que, naturalmente, o Gyökeres vai estar aí nas bocas da imprensa internacional e da imprensa nacional também, porque, naturalmente, é o principal ativo neste momento do futebol português. Acho que não temos essa dúvida. E, portanto, vão haver clubes interessados. Vamos ver se a coisa se vai proporcionar ou não. Já tinha sido assim no verão. O Sporting fixou a sua baliza nos 100 milhões, o jogador também se mostrou com vontade de continuar e, portanto, as coisas acabaram por não ir por esse caminho. Agora, vamos ver, porque poderá haver apetites diferentes. A saída do Ruben Amorim, naturalmente, mudou o panorama do futebol do Sporting. Aliás, é impressionante como as coisas mudaram, não só no Sporting, mas no futebol português. Com a saída do Amorim, com a ida de João Pereira, depois a saída do Rui Borges, que entretanto, aliás, a ida do Rui Borges que sai de Guimarães, o Daniel Sousa que salta de Braga para Guimarães, ou seja, toda uma confusão. E desde a última vez que falámos, até o próprio Benfica despede treinador, contrato de treinador. Estou também curioso para ver como é que vai ser esta abordagem do Bruno Lage ao mercado. No que diz respeito ao Gyökeres, a notícia vem da Inglaterra, vem de possibilidade do Ruben Amorim querer antecipar o ataque ao Gyökeres. O Ruben Amorim tinha prometido que não iria contratar nenhum jogador do Sporting no mercado de inverno. Ora, as coisas estão a correr tão mal, acho que nem o próprio Ruben Amorim estaria à espera que as coisas corressem tão mal nesta primeira fase de Man United que não me surpreenderia que ele tivesse de voltar com a palavra atrás. O Sporting está irredutível na questão dos 100 milhões e acho que tem de estar, porque estamos a falar do jogador que marcou mais golos no ano de 2024, 62 ou 64, já não sei quantos é que são, mas é muito golo, e portanto o Sporting está perfeitamente, não é tranquilo, mas está perfeitamente delineada a estratégia para a possibilidade da saída do Gyökeres e são 100 milhões de euros. O Man United então poderá atacar o Internacional sueco, que é o melhor marcador do nosso campeonato nesta fase, já tinha sido no ano passado. Vamos ver o que é que vai acontecer com Viktor Gyökeres esta temporada. Leva 27 jogos, 27 golos e 6 assistências, e agora contra o Benfica, importantíssimo, é dele a jogada que depois dá golo ao Jenny Catamo. Ainda no Sporting, isto vem de Itália, Gazzetta dello Sport avança que o Milan está a estudar a possibilidade de avançar para 2 jogadores do Sporting. Sabemos, obviamente percebemos de onde é que isto vem, né? O Milan tem novo treinador, ele é português, Jorge Mendes é o seu empresário, Jorge Mendes é empresário de 1000 jogadores portugueses e, portanto, naturalmente a imprensa começa a picar estes pontos para falar dos jogadores, mas nós aqui tocamos só na situação, não há, segundo as informações que nós temos, não há nada de abordagem para já, mas em Itália diz que há essa possibilidade de o Milan avançar para Francisco Trincão, para Daniel Bragança. Já lá vamos ao Daniel Bragança, começando pelo Trincão. É uma das figuras deste Sporting, depois de ter assumido a titularidade em janeiro ou dezembro do ano passado. Explodiu e nunca mais deu a hipótese a Marcos Edwards de entrar na corrida para ser titular, e portanto o Trincão é uma das grandes armas de Rui Borges para esta fase do campeonato. 27 jogos, 6 golos, 10 assistências para o Internacional português, contrato até 2027, uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, e é esse o valor para onde o Sporting está a apontar a questão do Francisco Trincão, que, como sabemos, já teve uma experiência falhada num dos grandes do futebol europeu, nomeadamente o Barcelona na altura. Eu até estava a ver há bocadinho, o Trincão quando foi para o Barça, já não lembro quanto é que ele custou, 31 milhões. Na altura, quando ele vai para o Barça, o Barcelona colocou-lhe uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros. Ora, escusado será dizer que não atingiu esses 500 milhões de euros.
No que diz respeito ao Trincão, então, como eu disse, 27 jogos, 6 golos e 10 assistências. 500 milhões de euros, não vai alguém tentar contratar o Trincão por 400 e aí o Barcelona estava tranquilo. Ora bem, o Milan está também a ser associado, como eu disse, ao Daniel Bragança, outro jogador que tem contrato com o Sporting até 2027, cláusula de rescisão de 60 milhões de euros para este médio internacional português. Sub-21, vem numa época e meia, na época passada também se pode dizer, de afirmação. Acho que é um jogador que eu gosto bastante, acho que uma qualidade muito boa, teve azar, que realmente aquela época perdida para lesão, mas eu diria que é um dos jogadores mais importantes no Sporting. Obviamente há jogadores mais importantes e ele não é sempre titular, mas aquilo que ele dá a nível de construção de jogo para determinados momentos é absolutamente essencial ao Sporting, que muitas vezes quando joga com o Yulman e com o Morita sente um bocadinho essa dificuldade, não é? De ter ali um passo de ruptura não longo como é o caso no Yulman, mas o toque de bola, a progressão, e o Daniel Bragança aparece um bocadinho nesse aspecto. Mas como eu disse, não há nada. Mas em Itália avança-se que o Milan está a estudar esta possibilidade. 2 jogadores que são agenciados por Jorge Mendes. O Daniel Bragança, que este ano leva 21 jogos, 4 golos e 7 assistências para este médio internacional português sub-21. No Benfica, o Jornal Record dá eco de um possível interesse do do Bayern Munique em Álvaro Carrera. O Álvaro Carrera, que pertence aos quadros do Man United, agora pertence aos quadros do Benfica, e fala-se esta possibilidade do Bayern Munique avançar para a contratação do defesa espanhol. Ora, o Bayern, que vai perder, ao que tudo indica, Alphonso Davies no mercado do verão, ele vai terminar contrato e estará de malas feitas para o Real Madrid, portanto já estão a começar a salvaguardar-se, e aparece aqui esta possibilidade de Álvaro Carrera. Tem sido, especialmente depois da saída do Roger Schmidt, tem sido uma das grandes afirmações do Benfica este ano. Leva 24 jogos, 2 golos e 2 assistências para este lateral. Ele não é internacional, pois não. Este lateral é internacional jovem, por Espanha, ele que fez formação de Real Madrid, fase final Man United, esteve emprestado com a opção de comprar o Benfica, e o Benfica depois comprou, já não lembro quando é que foi, 6 milhões, não é? 6 milhões, pechincha. E portanto o Bayern Munique poderá estar interessado. O Benfica aponta naturalmente para um valor bem alto, e é o valor da cláusula de rescisão, que são 50 milhões de euros para o Álvaro Carrera. Sou fã, gosto do Álvaro Carrera, acho que é um bom jogador, discreto, parece-me belíssimo jogador. Ainda no Benfica, e já que estamos na lateral esquerda, desculpa, deixem-me só ver se eu meti primeiro este ou não. Vamos ao António Silva. O António Silva, que está a ser apontado à Juventus, o defesa internacional português, que nos últimos tempos perdeu algum espaço com a afirmação do Araújo, mas ainda assim continua a ser um jogador com mercado, e portanto fala-se que a Juventus terá apresentado uma proposta de empréstimo com opção de compra, um bocadinho à imagem do que aconteceu com o Francisco Conceição, portanto a Juventus a tentar aplicar a mesma fórmula. Aparentemente o Benfica terá rejeitado uma abordagem inicial de 5 milhões de euros por empréstimo até a final da temporada e uma opção de compra de 30 milhões de euros, portanto falamos aqui em termos globais de 35 milhões de euros. Eu percebo a ideia da Juventus, porque olha para o António Silva como um jogador que desvalorizou nos últimos tempos, porque realmente esta meia temporada tem 13 jogos, o que não é particularmente muito. Eu percebo também a ideia do Benfica de, estamos a falar de um jogador que há 2 anos que é o nosso titular, sim, 2 anos que é o nosso titular, é um jogador que tem 21 anos, não o vamos vender por 35 milhões, porque sabemos que rapidamente o valorizamos para o dobro. Portanto, percebo bem esta primeira abordagem, vamos ver o que é que vai acontecer no futuro. Como eu disse, António Silva, apenas 13 jogos, 1 golo e 1 assistência para este internacional português. Vamos ver, porque o Otamendi deverá sair, não é? No final do ano. Vamos ver o que é que vai acontecer na questão do Otamendi. É uma questão um bocadinho volátil, e pode dar-se o caso do Benfica estar a olhar para o próximo ano com uma dupla centrais portuguesa, Tomás Araújo e o António Silva. No Benfica, dizer ainda que o Jean-Nicolas Best poderá estar também na porta de saída. É um jogador que, na altura, quando foi contratado, meio lateral, meio ala, não se percebeu muito bem qual é que era também o objetivo. Acho que o objetivo até era mais que ele fosse lateral, mas é um jogador que, quando foi contratado, veio com o selo Roger Schmidt, não é? O Roger Schmidt é que apostou na sua contratação, já o conhecia, e portanto, quando o Roger Schmidt saiu, o Benfica vai mais para o Carrera,
E o Best, apesar de ter 20 jogos, 2 golos e 2 assistências, não está a ter a preponderância que ele imaginou quando saiu do Heidenheim para o Benfica, na altura a troco de 8 milhões, ainda assim uma verba interessante. E portanto o Leipzig tem sido associado ao Jan-Niklas Best, este jogador alemão. Tem-se falado também no nome do Stuttgart, portanto ele tem claramente mercado na Alemanha, é um jogador que esteve às portas da seleção alemã, acabou por não se estrear, mas esteve às portas e portanto o Benfica, eu acho que se o Benfica realmente quiser vender, o Best não terá grandes dificuldades. É um jogador que tem apenas 25 anos, apesar de, às vezes quando o vejo jogar parece que tem pai 35, mas não, tem 25 anos, belíssimo pé esquerdo a nível de qualidade técnica, bola parada, passe, não tem aquela explosão que o Álvaro Carreira tem, que realmente vai mais ao encontro daquilo que o Bruno Lage gosta. Quem não convenceu de todo, nem o Bruno Lage, também nem o Roger Schmidt, foi o Caboré. Esteve apenas meia temporada no Benfica, na altura emprestado pelo Manchester City. O acordo era, havia empréstimo com opção de compra. O acordo foi rescindido pelas duas partes e o Caboré vai então regressar ao City, que provavelmente irá depois tentar encontrar uma solução. Fala-se que ele poderá ir para a Itália, tem-se falado aí de algumas possibilidades. É um jogador que pertence aos quadros do City há muitos anos, mas já esteve emprestado a Luton, Marselha, Troyes, esteve também na Bélgica e agora no Benfica. As coisas não lhe correm particularmente bem no Benfica, mas é um jogador que tem ainda e só 23 anos, portanto tem montes de tempo para brilhar. É um jogador internacional pelo Burkina Faso, tem contrato com o City até ainda 2027, fez apenas 7 jogos, como eu disse, uma assistência. Ainda em Portugal, vamos ao Estoril falar do regresso de Rafik Guitane, ele que estava emprestado ao Braga, na altura pelo Estoril, depois de uma época de afirmação no Estoril, 41 jogos, 7 golos e 4 assistências. Foi contratado pelo Estoril, pelo Braga, empréstimo com uma opção de compra. As coisas não lhe correram nada bem. Braga participou apenas em 3 jogos, muito pouco, e agora regressa ao Estoril Praia. O acordo de empréstimo foi cancelado. Havia uma opção de compra de 5 milhões de euros, naturalmente não foi acionada. O Rafik é um jogador que tem algum... Chegou-se a falar dele para o Benfica na altura, quando eles têm aquela explosão no Estoril, e eu nunca achei que fizesse grande sentido, porque falamos de um jogador que realmente tem momentos onde parece ser Maradona, mas depois, se olharmos para o cômputo geral de 4, 5, 6, 7 jogos, vemos que é um jogador que é de espaços, é de momentos, é de coisas muito específicas, não é de continuidade. E em Braga as coisas não lhe correram bem, também não teve grandes oportunidades, 3 jogos é realmente nada. E agora vai regressar ao Estoril, tentar no fundo relançar a carreira. Ele não tem contrato com o Estoril Praia até 2026, portanto ainda tem mais 1 ano e meio para jogar no Estoril. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ainda relacionado com o Braga, outro jogador que não se conseguiu afirmar em Braga, curiosamente também veio do Estoril. João Marques poderá estar a caminho do Gil Vicente. Não sei quem é que avançou isto em primeiro, mas se não estou em erro foi o Jornal A Bola, que avançou cá esta possibilidade do João Marques ser emprestado ao Gil Vicente por parte do Braga. Este internacional português sub-21, que veio de uma época muito positiva no Estoril no ano passado, 41 jogos, 6 golos e 6 assistências, representou um investimento significativo do Braga, 3 milhões e meio, mas não convenceu. Ele este ano tem 6 jogos, 0 golos, 0 assistências para este ala, um jogador rápido, um jogador que não é bem meio, é mais para jogar nos flancos. Não conseguiu impor-se no Braga, poderá ser agora emprestado aqui ao Gil Vicente. Ele que, como eu disse, foi contratado pelo Braga por 3 milhões e meio, contrato até 2029, portanto ainda longa duração, cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Este João Marques que poderá estar então a caminho do Gil Vicente. Ainda em Portugal, para começarmos a fechar em Portugal, falar de Alex Forés. Quem é Alex Forés? É um jogador que pertence aos quadros do Villarreal e que, segundo se diz em Espanha, poderá estar a caminho do Famalicão, de Vila Nova de Famalicão. Ele que joga maioritariamente na equipa B do Villarreal. No ano passado fez bons números, 16 golos em 39 jogos. Ele que esteve aí lesionado, ele acho que ele ainda não jogou este ano, esteve aí com uma lesão grave. Eu não conheço este jogador, é um ponta de lança, vamos ter de ver o que é que vai acontecer. Ele tem formação também de Real Madrid, fala-se aqui de um empréstimo até final da temporada. Vamos então lá para fora e vamos falar do Man United. Vai ser um dos temas
um dos temas do mercado, não tenho dúvidas nenhumas. O Marcus Rashford, acho que é engraçado, porque quando o Amorim foi para o United, eu brincava aqui na redação e dizia assim: o Amorim vai transformar o Marcus Rashford num vencedor da Bola de Ouro. Dou 3 anos para o Rashford ganhar a Bola de Ouro. E ele estreia-se com um golo. E estávamos aqui todos na redação a ver, já me lembro qual é que foi o jogo, mas ele estreia-se com um golo. E eu, obviamente, bati no peito e disse: meus amigos, eu já vos disse, Rashford, Bola de Ouro, que é até daqui a 3 anos. Ora, não me parece, né? Não me parece. Se calhar vou dar 5 anos. Daqui a 5 anos o Rashford vai ser Bola de Ouro uma vez. O Marcus Rashford, que estará na porta de saída. O jogador veio desmentir que esteja a forçar a saída no mercado de inverno, mas percebe-se que é um jogador que vai ter dificuldades em recuperar a confiança de Ruben Amorim. Eu, quando o Rashford apareceu, achei que ele ia ser top. Acabou por nunca explodir, não é? É isto, é um belíssimo jogador, seleção, não sei o quê, mas não sei, não é pena. Ele estreou-se em 2015, meus amigos, foi Louis van Gaal que o estreou. Ele que está a ser apontado para clubes da Arábia Saudita, não se dizem os nomes, mas percebe-se que serão certamente aqueles clubes de topo. 27 anos, fala-se aqui de uma proposta que rondará a casa dos 60 milhões de euros, que seria um valor interessante para o Amorim ter para tentar atacar o mercado de inverno. Vamos ver, acho que o United... Eu já nem digo que eles precisem de uma reformulação, eu acho que eles mais valia começarem do zero, porque a equipa joga tão mal, nem com o Amorim, nem com Jesus. E vamos ver o que é que vai acontecer então com o Marcus Rashford, que esta temporada leva 24 jogos, 7 golos e 3 assistências. O Rashford já teve aqui anos de 30 golos, portanto eu ainda acredito. Eu acredito em ti como bola de ouro, Rashford. Vamos à França falar de Seko Fofana, deixou o Al Nassr em definitivo e é reforço do Rennes, custou 20 milhões de euros. É um jogador que foi contratado na altura pelo Al Nassr por 25 milhões, mais coisa menos coisa, não se conseguiu impor de todo, tanto é que andou emprestado aí ao Al-Ettifaq, esteve lá 2 anos, ele estava até emprestado até o final do ano, mas esta proposta fez com que esse empréstimo fosse anulado e ele segue então para o Rennes, ele que se evidenciou e muito na altura no Lens, e depois rumou ao futebol da Arábia Saudita, agora regressa à França, era assim 20 milhões de euros, uma transferência importante para o Rennes, que junta assim o Seko Fofana ao nosso português, que agora me está a faltar o nome, desculpem, ao Jota, que está no Rennes. Deixa eu ver que números é que o Jota anda a fazer pelo Rennes. Deixa cá ver. Eu era fã do Jota, pá, quando ele estava no Celtic. 10 jogos, 1 golo e uma assistência. Pode ser que tenha estado alucinado, não sei. Olha, vamos saltar então, vamos falar de Dani Olmo, desta situação de Dani Olmo, não é? Esta vai ser também novelaça no futebol internacional, ou neste caso no futebol espanhol. Eu posso-vos confessar que adoro este formato do futebol espanhol. Esta ideia de que os clubes não têm obrigação de acertar transferências tira-me do sério. É esta ideia de que um clube pode chegar ao mercado de verão, contratar 5 jogadores, depois nenhum deles funcionou, então depois vendemos-los logo em janeiro e compramos mais 5. Eu não gosto nada disto. Portanto, eu gosto que, não estou a dizer que é isto que acontece em Espanha, mas Espanha tem aqui um controle muito interessante que tem a ver com o bolo comercial total do grupo, neste caso do Barcelona. Ora, o Barcelona tem tido algumas dificuldades em se manter dentro destes limites, no que diz respeito a lucros, perdas e obrigações, neste caso com salários. E, portanto, a La Liga retirou a inscrição do Dani Olmo. Porquê? Porque o Barcelona, na altura, se bem se recordam, teve problemas com a não possibilidade de inscrever o Dani Olmo no verão. E quando o Christensen se lesiona, uma lesão grave logo a abrir o campeonato, eles retiraram a inscrição do Christensen e colocaram o Dani Olmo. Ao fazerem isso, conseguiram inscrever o Dani Olmo. Agora, eles voltaram a inscrever o Christensen e então ultrapassaram o teto que poderiam atingir. E o Dani Olmo teve que ser desinscrito. Não foi só o Dani Olmo, o Paulo Victor também. Mas o Dani Olmo é o mais importante. Portanto, neste momento, o Dani Olmo não está inscrito na La Liga. Não está inscrito. Há o risco de ele não poder jogar na segunda metade da temporada em Espanha. O Barcelona fez um acordo com a Nike de patrocínio. Eles contavam que esse acordo de patrocínio pudesse aumentar o teto
e aí o Dani Olmo poderia ser inscrito. Ora, não chegou, a La Liga não, no seu cálculo, esse valor não permitiu que o teto fosse aumentado. E o Barcelona está neste momento a negociar a venda de lugares VIP no novo Camp Nou. Se não estou em erro, é um grupo do Qatar, uma coisa assim qualquer. E esse dinheiro poderá permitir que o Barça inscreva o jogador. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Só para terminar. Entretanto, fala-se que se as coisas não correrem bem nestas negociações entre o Barça e a La Liga, que o Dani Olmo poderá ser emprestado. Ele terá sido visto em Inglaterra com o seu empresário. Fala-se que o City pode ser uma opção, pois teremos tempo para falar sobre isto. Ora, eu gosto que exista este controle aos clubes. Nós temos clubes que gastam, por exemplo, o City. Quanto é que deve ser o bolo anual de ordenados do Manchester City? E se formos ver o sumário comercial do City, entre patrocínios e lucros e despesas, o City não dará grande lucro. Só que depois tem um super dono que permite, não é? Que permite que esses dinheiros não façam grande diferença. Ora, no caso do futebol espanhol, eles não permitem isso. Ou seja, obrigam a que cada contratação, a que cada contrato seja estudado. O Barcelona, antes da entrada deste novo critério, o Barcelona tinha uma massa de salários absolutamente astronómica. O Messi, o Suárez, o Piqué, obviamente que vão merecendo. Mas tem que haver um mínimo de controle, os clubes têm que ser responsáveis. É como no basquetebol norte-americano. Cada decisão, cada contrato tem de ser estudado ao máximo porque pode influenciar o trabalho daqui a 2, 3, 4, 5 anos. E portanto eu gosto que seja assim. Percebo que seja realmente frustrante para os adeptos do Barcelona que perderam o Lionel Messi por causa disto. E agora, se calhar, vamos ver se as coisas correrem eternamente mal, podem perder o Dani Olmo. Mas tem que haver responsabilidade. Os dirigentes dos clubes não podem ser só vamos contratar este, não funcionou, vendemos e contratamos outro. Não pode ser assim, não é? Tem que haver as contratações, por isso é que eu também defendo que cada clube só devia poder fazer X contratações por ano, porque aí obrigava as contratações a serem estudadas. Acabávamos com a história de o empresário sugere um jogador e os clubes nem o viu muitas vezes e contrata, e depois ele chega e ele não vale nada e depois tem de o vender. Eu acho que tem de haver um controle nas transferências. Eu percebo que é impossível acontecer porque mexe demasiado dinheiro e demasiadas pessoas são alimentadas com isso, mas acho que deveria haver um controlo, um número máximo de contratações por ano, porque aí sim, aí víamos quem é que eram os grandes dirigentes, os grandes diretores esportivos. Eu dou sempre o exemplo do Hugo Viana e do Frederico Varandas. O Hugo Viana e o Frederico Varandas, que contrataram absolutamente jogada de gênio a contratação do Ruben Amorim, do Pedro Gonçalves, do Nuno Santos, do Trincão, deste e daquele, e do Ugarte e não sei o quê, são os mesmos que não acertaram com o João Pereira, são os mesmos que apostaram em Silas, também não resultou, são os mesmos que contrataram Rezé, Bolazi. Ou seja, eu tenho sempre dúvidas sobre qual é que é o real valor de um diretor desportivo e de um presidente no que diz respeito a contratações. É o Bolazi e o Rezé e o Silas e o João Pereira, ou é o Ruben Amorim, o Pedro Gonçalves? Ou seja, será que isto é será que os diretores esportivos no futebol são bons porque têm muitas tentativas e os que têm... Ou são bons porque realmente acertam muitas vezes? Fico sempre na dúvida. E, portanto, acho que se houvesse um limite de contratações, aí víamos quem é que eram os grandes diretores esportivos. Porque se eu só puder fazer, vamos imaginar, 5 contratações, se 4 contratações que eu fizer forem más, o clube vai se ressentir e se calhar eu perco o meu emprego. Portanto, gosto desta ideia da La Liga. Espero que vá para a UEFA toda, porque realmente também é injusto em Espanha haver isto e em Inglaterra não haver isto. Portanto... vamos ver como é que a situação do Dani Olmo vai acontecer. Ainda lá, vamos dar um salto rápido ao Brasil, falar de Gabriel Barbosa, oficializado como reforço do Cruzeiro. Falamos de um avançado que fez história na equipa do Flamengo, ganhou 2 Libertadores, esteve lá 4 ou 5 anos, já não sei quantos anos é que foi. Sim, 4 ou 5 anos, não sei, até mais. Sem querer, por alguma razão não consigo abrir a página aqui do Gabriel Barbosa, portanto não consigo dizer-vos ao certo. Todo o meu computador morreu agora. Morreu. O Gabriel Barbosa, de 28 anos, agora sim, já abriu. Esteve 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos no Flamengo, marcou muitos golos. Brilhou, por exemplo, com Jorge Jesus, ganhou 2 Libertadores, teve aqui anos onde marcou 40 e tal golos. Depois passou a ser um jogador muito importante, mas pelo menos uma cara
relevante na seleção brasileira, e agora vai ser reforço do Cruzeiro. Ora bem, ele terminou o contrato com o Flamengo, ele teve ali alguns problemas na reta final, foi afastado, depois retiraram-lhe a camisola, o 10 ou o 9, não sei qual camisola que era, toda uma história, e portanto ele acabou por sair do Flamengo, e o último ano não lhe correu nada bem, 38 jogos, 8 golos e uma assistência apenas, mas teve aqui anos, 43, 27, 34, 29, 20, portanto sempre acima dos 20, tirando este último ano, sempre acima dos 20, e agora vai ser reforço do Cruzeiro, que é uma contratação brutal. Estamos a falar de um jogador que não tem 38 anos, tem 28 anos, teoricamente estará ainda dentro do seu prime, e portanto assinou com o Cruzeiro um contrato até 2028, ele que já ganhou, como eu disse, 2 Libertadores, 2 Brasileirões, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas e uns Jogos Olímpicos. Já nem lembrava que ele tinha ganho os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, exatamente, ganhou no Rio de Janeiro. Vamos falar de Trent Alexander-Arnold, que poderá estar a caminho do Real Madrid. Ora bem, o Real está a atacar já a próxima temporada. Alphonso Davies e Trent Alexander-Arnold poderão estar a caminho do Real Madrid a custo zero. Eles estão os dois a terminar contrato. Ora, o Real, que tem sofrido inúmeras lesões na defesa, mais uma para o Militão, que acho que não joga a época toda. Já não joga mais, não é? Acho que já não joga mais, acho que é joelho. Portanto, está à procura de reforçar a sua defesa, e aparece aqui a questão do Arnold. Ora bem, qual é que é aqui a questão? Ele, como ao que tudo indica, já terá dito ao Liverpool que não vai ficar lá, vai ser a custo zero. O Real está disposto a dar 15 milhões de euros ao Liverpool para o deixarem ir já. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que, tendo em conta que o Liverpool está na corrida para ser campeão inglês, está obviamente também na corrida para a Champions, acho que 15 milhões são 15 milhões, mas ganhar uma destas competições seria mais importante. Acho improvável que isto vá acontecer, mas vamos ver. Estamos a falar de um jogador. Ainda recentemente vi um vídeo de um passe que ele fez. Minha Nossa Senhora. É um jogador que é formado no Liverpool, é titular do Liverpool há quase 10 anos. Não é quase 10 anos, mas há muitos anos. Este ano leva 23 jogos, 1 golo e 5 assistências. Fala-se aqui da questão dos 15 milhões de euros. O Real Madrid, que está, segundo se diz, em Inglaterra ou em Espanha? Espanha. Prontinho para partir o recorde de defesa mais caro da história do futebol. Falamos de William Saliba, o defesa internacional francês que pertence ao Arsenal, é uma das figuras do Arsenal desde que para lá foi, ou pelo menos desde que foi para lá em definitivo, porque ele já tinha sido contratado muito novo, depois andou aí emprestado em França e depois de uma boa época no Marselha, que realmente regressou e nos últimos 2 anos tem sido titular indiscutível. Fala-se que o Real estará disposto a pagar 120 milhões de euros para ter este internacional francês, também ele titular da seleção de França. É um central brutal, pode jogar também a lateral direito, mas é mais como central, muito rápido, portanto, é assim, 120 milhões é absurdo, não é? Mas se é para partir recordes de transferências, que seja com o Saliba, gosto muito dele. E já que estamos a falar de Arsenal, o Arsenal está muito interessado na contratação de um jogador para a frente. Perderam agora o Saka, pelo menos durante 2-3 meses. Precisam de mais alguém para a frente, mas estão mais a olhar para um ponta de lança. Obviamente eles vão ser um dos clubes mais associados ao Gyökeres, mas segundo se diz em quê? Itália, provavelmente, não é? Itália, exatamente, segundo se diz em Itália, o principal alvo não é o Gyökeres, mas é sim o Vlahovic da Juventus, este internacional sérvio que está na Juventus há alguns anos. Na altura foi contratado à Fiorentina, este ano leva 12 golos em 22 jogos. Será o alvo do Arsenal para o mercado de inverno. Falamos de um jogador que está avaliado em cerca de 60 milhões de euros, mas diria que o Arsenal terá de pagar um bocadinho mais para ter o Vlahovic. O Vlahovic, que apesar de já andar nisto há muitos anos, ele só tem 24 anos. Surpreendeu-me agora. E, portanto, este avançado da Juventus, vamos ver se vai acabar no Arsenal ou não. Para fechar, ou para começar, temos ainda mais que uma... não temos aqui mais 2 ou 3 coisinhas. Não, são 2, exatamente. A primeira é o Otávio, que está-se a apontar para o Milan. Naturalmente é o mesmo cenário da questão do Bragança e do Trincão. Jorge Mendes, Sérgio Conceição, Otávio jogou com Conceição. E a imprensa italiana avança, aliás, a imprensa italiana já avançou, eu diria, 40 nomes. Falam também do Eustáquio com possibilidade de ir para o Milan. É o que é. O Otávio, então, o Otávio, vamos ver, ele está no Al Nassr, naturalmente, é um jogador que é titular indiscutível do Al Nassr, tem contrato até ao final, não desta temporada, mas da outra, portanto ainda tem muito tempo.
Mas aparentemente não há assim uma garantia que ele possa lá continuar, porque ele estará interessado em regressar ao futebol europeu. Vamos ver o que é que vai acontecer. Otávio é um jogador que trabalha com o Sérgio, ou que trabalhou com o Sérgio Conceição 8 ou 9 anos, porque eles trabalharam também juntos no Vitória e no Porto. Eu diria, se calhar, não tenho a certeza do que vou dizer, mas eu diria que o Otávio será o jogador mais utilizado do Conceição nos anos que esteve no Porto. Só ligar aqui isto. Portanto, o Otávio leva 23 jogos esta temporada, não marcou ainda, apenas 3 assistências, portanto, certamente não está tão feliz como imaginou a sua passagem pelo Al Nassr. Ainda por cima, o Al Nassr não está a conseguir lutar diretamente com o Jorge Jesus pelo título, pelo Al Hilal. E portanto, vamos ver o que é que vai acontecer com a questão do Otávio. Deixa-me ver a quantos pontos é que o Al Nassr está da liderança. E o Al Nassr está em quarto. Eu nem tinha bem noção disto. O Al Nassr está a 11 pontos do Al Ittihad, Jeddah, exatamente, são os líderes, e está a 9 do Al Hilal. Bem, hoje não está ao crescendo. O que é que está a passar aí? Vamos ver. O Otávio, então, poderá estar a caminho. Fala-se aqui de uma abordagem de 20 milhões de euros. Eu acho que vamos ter de esperar para ver o que é que vai acontecer. Mas o Otávio, então, a ser colocado na lista de possibilidades para Sérgio Conceição no Milan. E vamos falar de futebol italiano para fechar. Vamos falar de Danilo. Isto porque o Danilo foi dispensado, digamos assim, da Juventus. Ele não foi convocado agora para um jogo da Fiorentina e depois o diretor-geral, diretor desportivo, Cristiano Giuntoli, veio dizer que sim, que estamos a tentar encontrar um clube para o Danilo. Neste mercado ele está na porta de saída, é um jogador que está na reta final do seu contrato com a Juventus. Ele está na Juventus desde 2019, na altura quando foi contratado. Foi no negócio do Cancelo, não foi? Eu acho que foi no negócio do Cancelo. E portanto o Danilo está a termina contrato no final da época. A Juventus vai tentar encontrar uma colocação para o Danilo. Não ficaria chocado que pudesse haver até aqui uma rescisão e o jogador pudesse assinar aí para algum clube. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Danilo, que é primo do Cezinha, e eu lembro-me do Cezinha, se for aquele jogador que jogou em Portugal, nomeadamente no Braga, não, mas não é nada a ver, esqueçam isso. Ora bem, vamos então terminar. Ficou longo hoje. Vamos embora. Não se esqueçam, o mercado de transferências está aberto até o dia, em princípio, 3 de janeiro, meia-noite do dia 3 de janeiro. Volto a lembrar, contratações, clubes que estejam nas competições europeias, contratações neste mercado não podem jogar os 2 jogos do mercado de janeiro. Eu acho que eles vão ter que atualizar isso para o próximo ano, mas vamos ver. E portanto, vai condicionar e muito o mercado. Ainda assim, haverá certamente muitos jogadores. Eu não falei do Fran Navarro, que já foi jogador oficializado como reforço do Braga. Temos já aí essa transferência também. E certamente vamos ter aí mais mexidas. Estou curioso para ver, porque tanto Rui Borges como Bruno Lage não fizeram o plantel que estão a trabalhar agora. Então, estou curioso para ver que ajustes é que Benfica e Sporting vão querer fazer ao mercado. Ora bem, nós cá estaremos para falar sobre isso tudo. Todos os dias, ao final da tarde, eu e o Humberto, mais eu do que o Humberto, mas o Humberto também estará com vocês. Já sabem, o meu nome é Igor Gonçalves e sim, estou um bocadinho enferrujado. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.